Assim que Daniela entregou a estrela nas mãos de Luke, o caçula da família, ela ergueu-o o mais alto que pôde e esperou que o pequeno encaixasse o brilhante enfeite no topo da árvore. Quando o menino conseguiu realizar tal tarefa, um alegre sorriso formou-se no rosto de todos da família. "Nós terminamos a árvore!" exclamou Natalie, a filha do meio, após admirar o belo resultado por alguns segundos. "Sim, mas ainda temos muitos outros enfeites para pôr", comentou a mãe, após colocar Luke no chão. "Logo, logo vai escurecer." No outro canto da sala, Giovanni terminava de posicionar as pequenas estatuetas do presépio no espaço vago da cristaleira. Enquanto isso, o pai, Joseph, fazia os últimos consertos no apoio de meias da lareira. "Acho que vamos conseguir terminar tudo hoje", ele comentou, assim que encaixou o último gancho no apoio. "Só faltam os pisca-piscas, não é?" "Acho que sim", disse Daniela, ao pegar a caixa das pequenas luzinhas. "Vou levar Natalie para me ajudar a colocar." Desse modo, e durante mais algumas horas, a agitada família apressou-se para terminar toda a decoração antes da chegada da noite. Arrumar e pendurar todos aqueles enfeites era sempre um trabalho que exigia a participação de todos. Contudo, justo naquele ano e naquele exato dia, um comercial apareceu na tela da televisão enquanto eles terminavam os preparativos natalinos. Quem não gosta de ganhar alguma coisa, não é mesmo? Ainda mais em uma data tão especial como o Natal. Uma época que as crianças ansiosamente esperam pelos seus tão desejados presentes, tragos pelo famoso bom velhinho. É dito que para conseguir ganhar um presente, a criança precisaria ter sido obediente ao longo do ano, pois só assim ela mereceria um amistoso prêmio pelo seu bom comportamento. Mas o que será que acontece com as crianças desobedientes, que não escutam nem seu pai nem sua mãe, que dizem palavras sujas e nem sequer arrumam sua própria cama? Será que elas são castigadas ou talvez levadas por alguma estranha entidade? Então não perca o 102º episódio do programa Lendas Aterradoras, neste sábado às 9 horas da noite, com a história Garras, o Demônio do Natal. Vejo você lá. Atentamente, Natalie e Luke ainda olhavam para a tela da televisão, a qual ainda mostrava o final do comercial, com uma criatura negra e com chifres aparecendo em cima da data do próximo episódio do programa. "Garras? Quem é Garras?" Natalie indagou, ao virar para trás, onde estava o restante da família. Giovanni, enquanto juntava as caixas vazias para levar ao sótão, foi o primeiro a dar uma explicação à irmã do meio. "Eu li em um livro uma vez que era um monstro que sequestrava crianças desobedientes no Natal. Daí, enquanto Papai Noel leva presentes para as boas crianças, as más eram levadas pelo Garras para serem comidas por ele", o garoto respondeu. Natalie claramente ficou assustada ao ouvir mais sobre a estranha entidade natalina, o que fez Daniela prontamente olhar para o seu filho mais velho com um olhar de reprovação. O jovem entendeu o recado na mesma hora e tentou consertar a situação. "Mas isso não quer dizer que ele vai atrás de vocês. Sei que os dois foram obedientes e com certeza vão ganhar presentes. Não precisam ficar com medo." Um curto silêncio passou pela sala após as palavras de Giovanni. Da janela, um vento frio bateu contra o vidro, dando um baixo assobio. "Quem quer lasanha?" o pai repentinamente perguntou, procurando deixar o ambiente menos tenso. "Tem uma congelada no freezer. Vou tirar ela para assarmos. Você me ajuda a fazer o suco, Natalie?" Após receber a resposta afirmativa da filha, Joseph pegou o Luke no colo e foi direto para a cozinha, com a pequena garota indo logo atrás. Depois, durante as últimas horas da noite, a família ficou animadamente conversando e planejando, durante o jantar, sobre o que fariam no dia do Natal, dizendo quais comidas poderiam fazer, os presentes que gostariam de ganhar, os jogos que poderiam jogar juntos, os filmes que poderiam assistir.
Naquele ponto, as crianças já haviam esquecido completamente do amedrontador Garras, o que permitiu que todos pudessem dormir com tranquilidade nos dias posteriores. Porém, quando chegou o tão esperado dia 25, Natalie teve uma ideia e assim decidiu esperar todos na casa irem para suas camas, para que esta ficasse imersa em uma total quietude. Colocando seus pés no chão, após checar o horário do relógio, que marcava exatamente 00:32, a garota levantou-se e caminhou até a entrada do quarto na ponta dos pés, abrindo a porta, em seguida, com a maior cautela possível, para não acordar Luke. Depois, ela andou pelo pequeno corredor do segundo andar da casa e desceu as escadas bem devagar, tomando cuidado para o ranger da madeira não ficar mais alto do que deveria. Quando chegou ao último degrau, a menina apressou um pouco mais seus passos e por fim chegou à sala de estar. Silenciosamente, ela chegou perto do grande cesto de palha que a mãe sempre colocava do lado da lareira, com cobertores e travesseiros que deixavam o inverno menos frio quando necessário, e retirou-os para colocar em cima do sofá. Posteriormente, a pequena pegou a tampa, posicionou-a sobre a cabeça e entrou no cesto, fechando-se em seu interior. Pensamentos ansiosos e alegres passavam pela sua cabeça. A expectativa de finalmente ver o Papai Noel pessoalmente estava alta como nunca esteve antes. No entanto, assim que vários minutos se passaram, Natalie sentiu-se sonolenta e levemente cansada, o que a fez adormecer sem nenhuma demora. De repente, ouviu-se um leve som de sinos ressoar pela casa. A garota despertou com a melodia na mesma hora e logo abriu um sorriso, acreditando que tinha chegado o tão aguardado momento. Contudo, posteriormente, o barulho da porta da cozinha sendo destrancada surgiu subitamente, fazendo a garota desmanchar o semblante de animação. Aquilo era estranho, e a menina havia notado isso. Depois de passados alguns segundos, Natalie aproximou-se de um dos pequenos buracos que o cesto de palha continha. Diante de si, bem na entrada da sala, ela avistou uma figura negra que calmamente observava o seu redor com atenção, como se estivesse analisando o ambiente que tinha entrado. A criança sentiu seu coração pulsar mais rápido e nervosamente apertou os lábios. Em seguida, a estranha criatura começou a caminhar em direção à lareira. Quando Natalie a viu parar do lado da árvore, o medo começou a fazê-la suar frio. Iluminado pelo pisca-pisca, o ser ficou com sua aparência mais nítida, mostrando um rosto com feições ameaçadoras, chifres de cabra e olhos vermelhos. Por debaixo dos farrapos que ele utilizava como roupa, havia alguns instrumentos de metal pendurados em um cinto, que faziam um leve tilintar ao baterem um no outro. Um grande saco escuro estava pendurado em suas costas. Enquanto o monstro tocava os enfeites da árvore com suas grandes e afiadas unhas, a pequena menina, ao ver quem tinha sido o estranho que entrou pela porta da cozinha, ficou tentando conter as lágrimas de pavor que forçadamente queriam escorrer pelo seu rosto. Ela não queria ser levada pela assustadora criatura, e muito menos ficar longe para sempre de sua família. Subitamente, o barulho de passos nas escadas chamou a atenção de Garras, fazendo-o virar-se rapidamente e depois se esconder atrás da grande árvore. Em alguns segundos, uma figura bem baixa, que andava com certa dificuldade, apareceu na sala, chegando perto do sofá. Instantaneamente, a menina sentiu a ansiedade aumentar. Posteriormente, Luke, enquanto segurava sua velha toalhinha verde, aproximou-se da árvore, olhando com curiosidade para os presentes que estavam embaixo dela. De longe,
Natalie viu a criatura mover uma das mãos em direção à sua cinta de ferramentas, com a atenção fixada no pequeno menino. Sem pensar duas vezes, a garota derrubou o cesto, levantando-se em seguida e pegando seu irmão caçula no colo. Com o coração batendo forte, ela correu em direção à porta da cozinha, que ainda estava aberta e mostrava a nevasca que caía do lado de fora. Contudo, a irmã do meio mal conseguiu iniciar sua fuga. Bem no seu pescoço, ela sentiu algo perfurar sua pele, fazendo-a perder a força dos membros do corpo e cair em seguida na grama do quintal. Seus sentidos lentamente começaram a se esvair também. E a última coisa que a menina ouviu foi o leve e distante soar de sinos misturado com o choro assustado de seu irmão mais novo. Manchete de um noticiário matinal da região. 2 crianças desapareceram no Natal. Equipes da Polícia do Norte do país entraram nesta terça-feira, dia 28, ao terceiro dia de buscas por 2 crianças, Natalie White, de 9 anos, e Lucas White, de 3 anos, que foram sequestradas no bairro Wistel, ao norte da cidade de Levenay. A notificação foi recebida por volta das 1h03 da madrugada deste sábado, dia 25. De acordo com testemunhas, as vítimas foram levadas por um homem encapuzado e mascarado, que dirigia uma van vermelha com vidros protegidos por isso filme escuro. As buscas se iniciaram logo após o acionamento e permanecem em andamento sem previsão de término. Mais de 20 policiais foram agrupados para auxiliar na procura pelas crianças. A equipe conta também com a ajuda de cães farejadores e câmeras de segurança. Investigações apontam que os 2 irmãos devem ter sido levados por sequestradores do mercado do tráfico urbano, crime que aumentou consideravelmente nos últimos 5 anos e que frequentemente está acontecendo durante a madrugada, período que há menos movimentação nas ruas. As autoridades locais disseram que ainda não obtiveram sucesso na localização das crianças sequestradas, mas continuarão incessantemente com as buscas.